nós vamos hoje meditar então o 11º domingo do tempo comum com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o versículo 8 do capítulo 10. Mas nós vamos apenas nos deter, como de costume, em alguns versículos, porque não dá para a gente fazer toda uma meditação de todos esses versículos. Então nós vamos ficar com os primeiros versículos. O Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Então nós já vamos parar nessa palavra compadecer. Esse compadecer aqui vem da palavrinha que traz como significado aquele amor de entranhas, amor de misericórdia que chega a sentir nas suas entranhas. Ou seja, nós poderíamos lembrar daquele amor que no hebraico nós dizemos rahamim, que é o amor de entranhas, é um amor de fidelidade, de um Deus que permanece conosco. Então, Jesus aqui ele começa a experimentar. Quando Jesus vê as multidões, Jesus sente por dentro aquele amor que toma conta do seu ser. Ele se compadece das suas ovelhas. E se compadecer aqui também é próprio da misericórdia, se colocar no lugar do outro. Então Jesus não olha de longe, mas Jesus se coloca no lugar, no coração da dor, no coração do sofrimento e experimenta aquilo que uma mãe experimenta quando vê a dor e o sofrimento do seu filho. Então é um amor que vem de dentro para fora e não apenas um amor porque eu estou vendo a situação, então eu fiquei assim pensativo com o que eu posso fazer. Não, pelo contrário, é algo que vem de dentro para fora, que faz com que Jesus possa agir apoiado nesse amor que ele está sentindo. Então é um amor de entranhas, quando ele vê a multidão. Mas por que Jesus é tomado então desse amor de entranhas, desse amor rahamim, desse amor que vem de dentro para fora? Só de olhar para a multidão? Não. Jesus teve esse sentimento de compaixão ao olhar a multidão, porque o Evangelho já nos diz, porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vamos compreender um pouquinho. Eu gostaria de falar com você hoje sobre essas duas palavrinhas. As ovelhas aquele povo estava cansado e abatido. O que é a palavra cansado? Como o Evangelho foi escrito no grego, eu quero pegar essas duas palavrinhas cansadas e abatidas no grego para a gente compreender um pouquinho melhor a profundidade desta palavra. A palavra cansada aqui no grego é a mesma coisa que aflita. Então significa que aquela multidão estava aflita. Só que o tempo verbal no grego, ele traz também um significado muito grande. O tempo verbal aqui denota uma condição habitual dessas ovelhas. Ou seja, as ovelhas não ficaram aflitas em um determinado momento da sua vida. A multidão não ficou aflita num determinado momento da sua vida. Não. O tempo verbal aqui quer dizer que essa multidão permanecia aflita. Essa multidão vivia habitualmente nesse sentimento de aflição. Então era uma multidão que vivia aflita, permanecia aflita. Não foi algo que aconteceu isolado que fez com que essa multidão ficasse aflita, não. A multidão vivia aflita. É algo que começou e algo que permanecia. Você imagina que situação dolorosa? Imagina, nós temos aflições na nossa vida por situações diversas, que consegue nos roubar a paz e nos tornar ter um coração aflito, preocupado, angustiado. Agora você imagina passar a vida inteira nessa aflição, passar dias e mais dias a fio, anos a fio, numa profunda aflição. Que dureza! É isso que essa multidão estava assim. E Jesus, por isso que ele sentiu compaixão, porque Jesus olhou para essa multidão e viu que a multidão estava aflita, permanecia aflita, vivia habitualmente aflita. Originalmente, essa palavra habitual, elas estavam cansadas ou aflitas, essa palavra originalmente, ela significa, porque uma coisa
é a palavra do grego que poderia ser traduzida também como aflitas. Agora, na mentalidade bíblica, o que é essa palavra aflita? Que ela também poderia ser traduzido por esfoladas, despedaçadas ou dilacerada. Nós já sabemos muito bem na nossa infância e até hoje, quando a gente esfola aí a mão, ou a canela, ou o braço, alguma parte do corpo, a dor que é de ver a pele sendo esfolada, quando a gente leva um tombo, que nós temos a pele foi esfolada, nós vemos isso também com Balaão, que a mula esfolou o pé dele naquele muro quando ele queria sair da vontade de Deus. Enfim, é uma dor. E as ovelhas, então essa palavra aflita é a mesma coisa que esfolar, despedaçar e dilacerar. Assim estava a multidão, dilacerada, esfolada pela vida, ou seja, numa constante aflição e ao mesmo tempo como se estivessem despedaçadas, como ovelhas sem pastor, porque uma ovelha sem pastor é isso que ela experimenta. Ela é esfolada pelas cercas, pelos muros, pelos animais selvagens, ela é despedaçada nos dentes dos lobos e ela é dilacerada, rasgada também pelas mãos dos homens e pela boca dos lobos. Ou seja, foi isso que Jesus enxergou naquela multidão. Uma multidão dilacerada, despedaçada e esfolada pelo próprio pecado, pelo peso que estava sobre aquela multidão, um peso de dor, de sofrimento, de incompreensões, de escravidão, ao mesmo tempo de exploração por parte dos romanos. Enfim, Jesus olhou e sentiu compaixão. Só que a palavra de Deus vai dizer que além de cansadas, coitada dessa multidão, além de cansada, como nós já vimos, que elas estavam aí aflitas, esfoladas, o que sobrou ainda? O que sobrou ainda estava abatida. A multidão estava cansada e abatida. E como eu disse que nós pegaremos essas duas palavras no grego, eu quero pegar também a palavra abatida no grego. Essa palavra abatida no grego significa lançada no chão, prostrada. As ovelhas, e como Jesus comparou a multidão com as ovelhas elas só se lançam no chão quando elas estão exaustas, quando elas chegam numa situação de exaustão total. O que as ovelhas fazem? Elas se jogam no chão e não se levantam mais. Olha que situação dessa multidão que Jesus viu. Jesus viu uma multidão de filhos de Deus, uma multidão que, segundo, se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 7, nós vamos ver assim a palavra de Deus dizendo, depois disso, Apocalipse 7, versículo 9 diz assim: depois disso vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. É uma multidão que João viu, já salva diante do trono e do Cordeiro, e glorificavam o Cordeiro em adoração. Uma multidão que veio da grande tribulação. Assim, essa é a vocação da multidão salva pelo sangue de Jesus. Então Jesus, quando ele olha para uma outra multidão que deveria estar de vestes brancas e palma nas mãos, diante do trono, diante do Cordeiro, o que Jesus vê? Uma multidão que tem a vocação de ser revestida de vestes brancas. E é por isso que ele veio, para salvar essa multidão. Quando Jesus olha, ele vê uma outra multidão. Não aquela que mais tarde João vai ver, mas Jesus vê uma multidão cansada e abatida. Uma multidão exausta, jogada no chão e que ninguém podia levantá-la a não ser o sangue de Jesus. Então é essa compaixão que Jesus sente e que o leva até a cruz. A única maneira de curar a multidão que estava despedaçada, dilacerada, que foi esfolada pela vida e que estava aflita numa constante aflição, a única maneira de salvar essa multidão era morrendo por ela. E é isso que nós também celebramos na missa. Quando nós
quando nas palavras da consagração que o sacerdote vai dizer, que é falando as palavras da consagração, e deu àquele povo o seu corpo e o seu sangue, deu a nós uma multidão para que nós fôssemos salvos. Ou seja, essa multidão que estava cansada e abatida, como já expliquei as duas palavras, foi essa multidão que estava sofrendo e que Jesus se compadeceu dela. Só que a palavra de Deus ainda vai dizer, como ovelhas que não têm pastor. Então vamos recapitulando. Elas estavam aflitas e jogadas no chão, exaustas, porque estavam vivendo como ovelhas sem pastor. Se nós pegarmos cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor, essa palavra nós também encontramos essa palavra lá em Mateus 26, versículo 67. Vai dizer assim, então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, dizendo, profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Aqui o Evangelho vai dizer que Jesus foi golpeado. É a mesma palavra, abatida, golpeada. Então a ovelha foi golpeada, é como se alguém tivesse golpeado. E nós sabemos muito bem que o homem foi esfolado, foi afligido e golpeado pelo próprio diabo e pelo próprio pecado. Então o que Jesus faz? Aqui, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus se deixa golpear também no lugar da ovelha. Ele assume, porque é próprio do amor, é próprio da compaixão, é próprio da misericórdia, se colocar no lugar do outro e não assistir o outro de longe, mas se colocar no lugar do outro. Então Jesus se deixou golpear para salvar essa multidão, para salvar essas ovelhas, essa multidão que estava golpeada como ovelha sem pastor. E quando nós vemos aqui ovelhas que não têm pastor, se nós pegarmos o livro de Números, capítulo 27, vai dizer assim, Números 27, versículo do 16 ao 17, diz assim, 16 a 17. Moisés falou ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus dos espíritos que animam todos os seres humanos, estabelece sobre a comunidade alguém que tome iniciativas e as faça executar, a fim de que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. O Senhor disse a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem de grande qualidades, e impõe a mão sobre ele. Moisés estava fazendo a sua oração antes de morrer e não podia deixar as ovelhas ficarem sem pastor, não podia deixar o povo de Israel ficar sem pastor, porque senão essas ovelhas ficariam aflitas e golpeadas. Então o que Moisés faz? Ele ora a Deus pedindo um pastor. E o Senhor diz, escolhe Josué. É muito interessante, porque Moisés, então, antes de morrer, por causa das ovelhas, ele ora a Deus e Deus escolhe Josué. A palavra Josué significa salvador, ou seja, Deus salva. É uma antecipação daquele que salvaria a multidão, que é Jesus. Porque a palavra Jesus significa Deus salva. Então, ou seja, quando Moisés reza e que Deus diz, escolhe Josué, na verdade, aqui já é uma prefiguração de Jesus, que viria para ser o único pastor das ovelhas, para que as ovelhas não ficassem sem pastor. É a mesma, tá vendo? Olha o que diz a palavra, a fim de que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. E Jesus também usa a mesma expressão. Nós vemos o sofrimento quando a ovelha não tem pastor, nós vemos esse sofrimento, o que acontece com ela? Nós vemos isso lá no profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 6. Jeremias 50, versículo 6, diz assim, quando a ovelha não tem pastor. Por isso que Jesus se compadeceu, porque elas estavam assim. Versículo 6. Ovelhas perdidas tornaram-se o meu povo, desviaram-na os pastores e fizeram que pelas serras perdessem o caminho. Passavam da serra para a montanha, sem saber o lugar de sua morada. É isso que acontece quando a ovelha não tem pastor. Ela anda para a direita e para a esquerda, da montanha para a serra, sem saber qual é o seu caminho. Ainda bem que Jesus é o caminho. Elas estavam perdidas. É assim que aquela multidão estava. Estava aflita,
precisava de um Salvador, estava caminhando sem saber para onde ia, e mais, o Senhor ainda continua no profeta Jeremias capítulo 50, versículo 19, ele faz uma promessa, já que os pastores desencaminharam as ovelhas. O Senhor diz, versículo 19, trarei Israel de volta às suas antigas pastagens. Vai se alimentar desde o Carmelo até Bazã, e das montanhas de Efraim até Galaade matará sua fome. Olha o que diz o Senhor, trarei Israel de volta. Então aqui é uma promessa de um novo pastor, só que é o próprio Deus dizendo, trarei, na primeira pessoa, eu vou trazer de volta. Então aqui é o Senhor dizendo que ele em pessoa traria de volta as suas ovelhas. Então o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 4 vai dizer assim, o Senhor, para trazer as ovelhas de volta, ele faz então também essa promessa no versículo 4, diz assim, colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que jamais passem mais medo ou susto, nem precisam ser contadas, oráculo do Senhor. E é isso que nós vemos no Evangelho de hoje. Aqui tem uma promessa do profeta Jeremias, no versículo 4, colocarei à frente delas pastores. E o que Jesus faz? Ele é o grande pastor, vai dizer lá em João 10:10. Agora, não, João 10:10 vai dizer que eu vim para que todos tenham vida, mas no capítulo 10 fala do bom pastor, não João 10:10, mas João 10. Jesus aqui está dizendo, aqui a palavra diz que ele colocará pastores. O que Jesus faz nesse evangelho? Depois disso, ele chama os 12 discípulos para cumprir a profecia de Jeremias. Ele coloca novos pastores, os seus discípulos, os seus apóstolos, e os chama pelo nome para estar à frente dessas ovelhas, para que as ovelhas não estejam mais perdidas, nem aflitas, nem abatidas, nem esfoladas e muito menos em exaustão total. É isso que Jesus faz. E ainda ele vai dizer, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu poderia explicar ainda esse versículo, mas o nosso tempo já está corrido, então eu só vou dizer, envie, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores. Por que a gente tem que pedir se o próprio Deus está vendo essa necessidade? Porque, na verdade, essa palavra enviar aqui, no grego, significa jogar para fora. Mas é interessante, pedir ao Senhor da messe que jogue para fora trabalhadores da sua colheita. O que significa isso? Na mentalidade bíblica, significa jogá-los para fora das suas próprias casas, ou seja, que ninguém fique apegado aos seus afazeres, que ninguém fique apegado a si mesmo. O que importa é o que eu tenho e as coisas que eu tenho para fazer. Não. Então peçamos ao Senhor que entre nessas casas e os jogue para fora, para que eles possam cuidar da messe do Senhor, cuidar dessas ovelhas, cuidar dessa multidão que está como ovelha sem pastor. O Senhor hoje está nos escolhendo a mim, escolhendo você que é mãe, você que é pai de família. A sua primeira missão é cuidar dessas ovelhas que já estão cansadas e abatidas, na sua casa, no seu matrimônio, na sua família, na igreja e no mundo. E hoje o Senhor, Ele mesmo, como bom pastor, Ele quer cuidar de nós, porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. E o que é essa palavra messe? É interessante. A messe, aqui no original, significa, é a mesma palavrinha para falar de verão, para falar de esquentar. Ou seja, quando o verão chega, está já começando a esquentar, porque o verão vai vir, é a hora, na cultura bíblica, de fazer essas últimas colheitas, porque se não fizer, ela se perde. A messe significa o último estágio, já está pronto para a colheita. Se demorar um dia a mais, a gente perde tudo o que foi plantado, que o que tem que ser colhido hoje não dá para esperar para amanhã. Já está aquecendo, já está ficando quente, o verão está chegando. Se não colhermos agora, vamos perder tudo o que foi plantado. É isso que Jesus está dizendo. Tudo que ele plantou, a semente que ele lançou, o sangue dele que regou a terra, agora ele nos chama para ser esses trabalhadores que vão para a messe colher o fruto, para não perder aquilo que ele mesmo plantou e regou com seu sangue precioso.
que o Senhor nos jogue para fora, tire do nosso comodismo, da nossa preguiça e nos coloque na missão de colher os frutos, porque existe uma multidão que está aflita e abatida. E Deus conta com você.